Guilherme, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Caliel. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, pessoal de casa. A gente está aqui sempre prezando por manter a população o máximo informada possível sobre assuntos da nossa atualidade, né? Muito bem, o tema de hoje é bem oportuno, são as pirâmides financeiras, o uso das criptomoedas e as limitações da justiça. A gente conversava aqui em off, quando ele perguntava se tinha alguma lei, alguma legislação para justamente administrar a questão das criptomoedas. E não existe em lugar nenhum ainda no mundo, né? Perfeito, Caliel. As criptomoedas, apesar de não serem um assunto novo, apesar de terem lá seu conhecimento datado em grande escala pela população lá em 2013, elas cada vez mais estão caindo no gosto da população exatamente por essas promessas que aparecem de retorno rápido, né? Isso. A ideologia da criptomoeda, que muita gente não conhece, é usada pelos que conhecem um pouco para fazer com que ela crie sonhos impossíveis, mas que, ao ver do leigo, é plenamente possível, já que ele não entende como funciona a criptomoeda de sua maneira integral. É verdade, tem muita gente que vai, ganhos fáceis, né? Eu vou comprar Bitcoin, só que aparece aí constantemente na TV, faraó da Bitcoin que é preso, sheik da Bitcoin que é preso. Recentemente teve um caso, um escândalo aqui terrível hoje aqui no nosso Brasil. Mas e aí, como é que a justiça entra nessas questões? Perfeito, Caliel. Aqui a gente vai começar a falar sobre o assunto um pouquinho lá de trás. Como era que se dava o funcionamento das pirâmides lá atrás, né? A pirâmide, para quem conhece, o conceito é muito básico. Uma pessoa, esquematicamente, uma pessoa indica 3, as 3, cada um indica 3, das 3 aqui nós já pulamos para 9 e vai sempre multiplicando. 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, e a pirâmide vai sempre crescendo. Ao ponto que, quando chegar numa base limitada, onde não tiver mais para crescer, o que é que acontece com a pirâmide? A pirâmide quebra. E como a pirâmide se mantém durante todo esse tempo até quebrar, e vale ressaltar que durante esse tempo é onde é criada aquela expectativa de ganhos rápidos. Por que ganhos rápidos? Porque quem está dentro da pirâmide está comemorando os lucros que está recebendo enquanto a pirâmide não cai. Então, acaba fazendo aquele marketing infinito. Ou seja, quando a base da pirâmide cai, é que vem à tona como o funcionamento da pirâmide é esdrúxulo e como ele é fraco em seu conteúdo. Acontece que, atualmente, esse funcionamento mudou. Por quê? Apesar de ser um marketing multinível, ser um procedimento muito eficiente para captar vítimas dessas pirâmides, atualmente a forma que se dá, pelo conhecimento de como funciona a pirâmide antigamente, é novo. Veja bem, por que novo? Uma empresa de fachada está criando os famosos traders, que estão em alta também, de trader, né, de investimento de ativos, você investe em criptomoedas para receber um lucro mensal. E esses traders vendendo um sonho de um lucro fácil e vendendo uma vida bonita, né, através das câmeras, das redes sociais, como tudo hoje em dia através das redes, eles vendem uma vida perfeita naquelas redes e acabam induzindo pessoas a acreditarem não mais em outras pessoas, mas sim nesse trader e criando um esquema que vai captando cada vez mais pessoas, não com base no feedback, na opinião de uma vítima sobre outra, mas sim na opinião de um trader que influenciou essas pessoas a entrarem no esquema para ele ganhar dinheiro em cima dessas pessoas. E assim a pirâmide vai toda se formando novamente de uma maneira bem mais disfarçada, para assim se dizer, e para manter aquele esquema de pirâmide em pé o mais tempo possível. Se fala muito hoje que nas criptomoedas está surgindo o chamado estelionato, né? Em relação às criptomoedas. A pergunta, Guilherme, é a seguinte: o cidadão que for lesado, eu fui lá numa empresa que eu comprei criptomoedas, juntei, quebrou a pirâmide, me dei mal, e aí, o que é que se faz? Se não é um dinheiro realmente legal, na verdade, né? Se não tem uma lei que regulamente não é um dinheiro legal. Perfeito. É aí que entra o problema, Caliel. A criptomoedas, como a gente conversava aqui em off, existem 2 parâmetros para uso. Você pode usar a criptomoeda para fazer o trade, que é aquele investimento que você compra, resumidamente, para ficar bem simples aqui, você compra por 10, vende por 15. O trade é exatamente esse lucro que você obtém naquela compra de 10, vende por 15, você lucra 50% com R$5. E existe o outro lado da criptomoeda que você compra ela acreditando no seu objetivo. Qual é o objetivo da criptomoeda? Na essência da criptomoeda? A desregulamentação do Estado. É você ter aquele capital, aquela moeda de troca. O dinheiro nada mais é que a moeda de troca, o dinheiro que a gente conhece, o real.
A criptomoeda nasce com essa intenção de ser esse dinheiro, de ser essa moeda de troca, sem a regulamentação do Estado. Por que ela nasce com esse objetivo? Veja bem, a partir do momento que você tem o seu dinheiro guardado em bancos, o real guardado em bancos, você fica à mercê da justiça. Se você sofrer alguma penalidade da justiça, você vai ter aquele dinheiro preso. Exatamente. Com a criptomoeda... Seja CNPJ ou pessoa física. Pessoa física. Perfeitamente. Com a criptomoeda, a justiça ou a jurisdição ou o país como um todo não vai ter acesso, porque ela é desregulamentada de qualquer país. Nenhum país tem acesso a ela, nenhum país criou ela. Inclusive, um dos grandes dilemas das criptomoedas, que começou com o Bitcoin, é exatamente que não se sabe quem criou. O criador simplesmente não é conhecido. Sabendo dessas duas hipóteses de uso da criptomoeda, é aí que cai a questão da regulamentação. Uma vez que as pessoas usam da criptomoeda, da esperança, do sonho da criptomoeda para fornecer lucros fáceis, elas vendem algo que realmente não existe. A criptomoeda não existe no plano físico e não é regulamentada. A partir do momento que ela não é regulamentada, se seu dinheiro for efetivamente, se seu real, novamente a moeda real, for transformada em uma criptomoeda, você não vai ter apoio do Estado para recuperar, porque o Estado não tem acesso à rede que circula as criptomoedas. Você vai comprar em real, na verdade, né? Vai adquirir um certo volume de criptomoedas, mas se der, numa linguagem mais simples, uma zebra, e você for atrás da justiça para ter o seu dinheiro de volta em criptomoeda, não tem nada, né? Perfeito. Não existe... Porque acho que não é uma moeda física, é uma coisa praticamente virtual, né? Exatamente. Como é que você vai encontrar uma pessoa dessa, né? Esse é um dos grandes problemas atuais da modernidade, né? Se a criptomoeda é desregulamentada em todo o Estado não tem acesso a ela, ela é plenamente de uma rede de computadores que a gente chama de criptomoeda, exatamente por causa que ela é criptografada. Essa criptografia ninguém tem acesso. É você, particular, com outro particular, confiando na palavra. Você está comprando uma ilusão, está investindo numa ilusão, de certa forma. Aí você vai estar brigando... Você vai estar arrumando briga com uma grande parte da população que acredita naquele sonho da criptomoeda de ser uma moeda desregulamentada, porque é aquele tipo de pessoa que acredita que o governo não é necessário. Aqui a gente entra numa corrente mais filosófica, que acredita que o governo está aqui só para empatar a nossa vida. Eles acreditam que a criptomoeda veio para resolver esse problema. Uma vez que o governo não tem acesso, não tem como regulamentar. Só que está dando muito problema, na verdade, né? Exatamente. Aí é a questão das pirâmides financeiras com o uso da criptomoeda, que, inclusive, assim, a gente só pode falar efetivamente de casos que foram transitados e julgados, que a gente sabe que realmente aconteceu a pirâmide. E um caso que realmente aconteceu uma pirâmide antigamente, para a gente voltar hoje em dia depois, é o da Telex Free. Não sei se muita gente relembra da Telex Free, agora eu perdi um. Eu acho que é mais ou menos isso. Isso logo no início, né? Eu lembro. Isso, questão de 2014 para cá. Ninguém sabia o que era vendido, mas todo mundo investia uma quantidade, e essa quantidade supostamente era para comprar um produto, que a própria loja revendia esse produto e você só ganhava lucro. E chamando mais pessoas, você ganhava lucro em cima dessas outras pessoas. Seduziu bem, seduziu muita gente. Atualmente, um grande exemplo que a gente teve aqui, que nasceu aqui no nosso estado, Campina Grande, foi o caso da Bryce Company. O caso da Bryce Company, com o empresário lá, Antônio Neto, né? Vendia sonhos lindos. Acho que quem assistia, quem acompanhava eles nas redes sociais e quem assistiu aquele filme O Lobo de Wall Street, pensava que ali tinha encarnado na nossa região o próprio personagem, né? Exatamente. Do filme. E ele prometia, mostrava uma vida perfeita nas redes sociais, inclusive uma questão que ficou até marcada pelo meme. Uma semana antes do esquema teoricamente cair, que quando a pirâmide quebrou, ele fez um vídeo gravando com uma ênfase maior do mundo, por isso que muita gente diz, eu estou começando a acreditar nisso, que o maior poder do homem é a sua oratória. Ele gravou um vídeo com toda a ênfase do mundo, afirmando que a única garantia que ele precisava dar a todos os seus clientes era ele. A garantia que a empresa dele não era uma pirâmide, que era tudo certo, era ele. E ele falou que com uma convicção tão grande que dos 200 comentários que foram feitos antes do vídeo ser bloqueado para comentários, depois que a pirâmide caiu, eram todos positivos, de pessoas que realmente acreditavam nele. Então, o sonho da criptomoeda, para as pessoas que não entendem como ela é nova, como a regulamentação, como a definição, o sonho da criptomoeda é novo, é muito fácil de usar ela para lubrificar as pessoas que buscam aquele famoso dinheiro fácil, né? É verdade, mas eu concordo com você. Tem gente que tem um poder sobrenatural na oratória que consegue dar nó em pingo d'água. E tem muita gente que embarca nessa história. Lábia boa.
E aí envolve um pouco de hipnose, PNL, tem gente que manja, inclusive eu iria entrevistar quinta-feira agora um dos pioneiros em hipnose e magnetismo no Brasil, só que aí teve um imprevisto, mas eu vou trazê-lo na outra semana, né, fugiu aqui o nome dele, ele explica muito disso, que tem muitos padres e pastores e empresários que buscam fazer o curso com ele, sua turma, para ter justamente essa habilidade de convencimento com a grande massa. Né? E o que acontece muito justamente é isso, gente que tem uma habilidade gigantesca, que sabe usar as palavras, que sabe usar o tom de voz, a forma que gesticula a mão, a boca, o olhar, tudo isso vai influenciando muito nas massas. Mas e aí, se for lesado, tem que procurar a justiça, dinheiro não recebe, né? Perfeito. A grande motivação para a gente trazer esse tema aqui hoje, inclusive, foi uma pergunta. Na verdade, não foi nem uma pergunta, foi uma conversa informal que eu tive com o primo. Inclusive, que ele participava desse... Ele comprou também as criptos da Ele participou do esquema da Bryce Company. Ele mora lá em Campina. Eita. Ele me falou que... Interessante a afirmação dele, porque para mim é óbvio, mas para você que está em casa ou para alguém pode não ser, né? Mas a afirmação dele foi a seguinte. Ele investiu dinheiro, conseguiu reaver o dinheiro através do investimento enquanto a pirâmide estava de pé e simplesmente afirmou para mim o seguinte: Guilherme, eu saí ganhando, porque além de eu ter recuperado meu dinheiro enquanto a pirâmide estava de pé, eu ainda vou recuperar o que eu investi, porque o dinheiro está lá, supostamente está lá, o dinheiro da base que ele investiu está lá, na justiça agora. Só que não é bem assim. A chance de você recuperar esse dinheiro é baixíssima. Baixíssima mesmo. Não só pelo aspecto da criptomoeda em si, inclusive quando foram bloqueadas as contas do Antônio Neto, que era o presidente lá, quase não achou dinheiro em questão de espécie nas contas. Tanto eu pegando as mansões e bens dele para vender, para ver se pega o dinheiro. Né? Exatamente. Aí eu conversando com ele informalmente, aí eu falei assim, rapaz, você sabe que uma das únicas formas de você recuperar esse dinheiro é quando todos os bens deles for transformado em dinheiro, efetivamente, com os leilões judiciais. Agora, imagine o seguinte, imagine que são 10 mil pessoas investindo nisso, por baixo, eu acredito que o esquema era bem maior. Não vai dar dinheiro suficiente, não. Imagine porque isso aí... Que o prejuízo diz que é de 260 milhões de dólares. De dólares. Isso convertendo em real vai dar 1 bilhão. Para você ver... Eu acho que ele não tem esse patrimônio suficiente para arrecadar esse dinheiro todo. Para você ter R$1 bilhão em mansão e carro, o rapaz deve ter feito uma festa muito grande, viu? Porque... Com certeza. E eu expressei para ele, como eu disse anteriormente, para mim é óbvio, mas para você que está em casa, como para ele não era, a partir do momento que você perde o dinheiro na pirâmide, não existe processo judicial que vale garantir que você vai reaver aquele dinheiro que você investiu. O processo judicial vai buscar alguma forma de compensar você por aquele seu roubo indireto que você teve do seu dinheiro, a partir do momento que você foi lesado, mas, de maneira alguma, você vai ter a garantia de recuperar tudo que você investiu, de maneira alguma. O que você vai recuperar, na verdade, é o que sobrou do espólio do que foi comprado com o seu dinheiro, do que foi investido, do que foi gasto o seu dinheiro, durante o período que a pirâmide estava de pé. Depois da Bryce Company, o Brasil, as leis, a justiça, os políticos acordaram já para correr quanto tempo, para se criar uma legislação? Você tem a notícia disso já, Guilherme? Perfeito gancho. Inclusive, para você ver a ironia, o próprio Antônio Neto, que era o presidente da Bryce Company, ele foi convidado pelo Congresso, no tempo que a pirâmide estava de pé, para falar durante o marco de regulamentação das criptomoedas. Para você ver. Um dos maiores chefes de pirâmides que temos aqui recentemente, que caíram, né? Foi chamado pelo Congresso, enquanto a pirâmide estava ativa, para falar sobre como se daria a argumentação. E puxando o gancho novamente, hoje, inclusive, pouca gente está falando sobre, mas hoje está aberto uma CPI na Câmara dos Deputados, exatamente sobre a pirâmide dos criptoativos. Exatamente as pirâmides financeiras que são baseadas em criptoativos. E essa CPI vai buscar algumas informações, acredito eu, que dá uma resposta à sociedade em questão de regulamentação, não contra a criptomoeda, porque realmente é muito difícil controlar a criptomoeda para aqueles fatores que eu citei. Mas em limitar a facilidade no investimento daquilo, em questão daqueles ganhos irreais que são prometidos quando você investe em criptomoedas.